Olá, Roberta Mustaki, para um post diferente, especial hoje. Hoje eu estou conversando com o Alex Duarte, do Cromossomo 21. Ele é educador e fundador do projeto Cromossomo 21. Alex, muito obrigada por aceitar esse convite. Esse canal é um canal que a gente explica um pouco de todo o universo a respeito da T21 Síndrome de Down para os pais profissionais que queiram saber. E a gente está muito ouvindo falar desse Cromossomo 21. Me explica um pouco sobre o projeto, como ele surgiu. Primeiro, Roberta, muito obrigado pelo convite. Sou fãzaço do teu pai, acompanhando tua carreira agora de sucesso. Muitas pessoas que passaram pelo Cromossomo 21 estão falando de você também. Ai, que legal. Então, para nós, assim, é uma honra estar dividindo um pouquinho do nosso projeto. Então, eu quero contar para vocês que tudo começou, Roberta, há 10 anos. Eu não tenho ninguém com deficiência na minha família. E eu, há 10 anos atrás, eu estava me formando em comunicação social e eu fui incumbido de fazer uma matéria sobre uma jovem com síndrome de Down que tinha sido aprovada no vestibular para nutrição. E eu fui para essa pauta, Roberta, com preconceito. Foi? Fui, mas assim, o que eu digo, o que é esse preconceito? A Não falta de saber informação. O que fazer, é. Exato, não aquele preconceito mal, né, Sim, maldoso, não, mas sim, entendo. da falta de informação que você acaba pré-julgando. E eu fiz perguntas bem limitadas para a Adriele. E quando eu cheguei para entrevistar a Adriele, na verdade, quem me entrevistou foi ela. E a primeira pergunta que ela me fez foi: Alex, você tem um melhor amigo? E eu respondi: tenho. Por quê? Porque eu não tenho. Lá de vez em quando alguém me convida para tomar um sorvete por obrigação. Às vezes para um aniversário para dizer que está me convidando. Agora, Alex, amigos para que eu possa confidenciar os meus segredos, para ter uma convivência como provavelmente você tem, eu não tenho. Será que você pode ser o meu melhor amigo? Aquilo acabou comigo, né, Roberto? Jura? E aí, o que eu faço? Eu disse sim. Vou ser E seu hoje? melhor amigo. E aí eu comecei a conviver com a Adriele e essa pergunta mudou totalmente a minha história. Porque eu comecei a trabalhar nessa área, trouxe a Adriele para minha vida, que foi a primeira baque de quebra de preconceito, Hoje né? vocês são amigos. Eu tornei o grande amigo da Adriele e comecei naquela fase um laboratório para construir um roteiro para produzir o filme Cromossomo 21. O meu sonho naquela época era fazer um filme para ir para os cinemas. Eu morava numa cidade bem pequenininha, do interior do Rio Grande do Sul, São Luís Gonzaga, e dali eu queria fazer um filme para ir para os cinemas. Eu tinha acabado de chegar do Haiti, fiz um documentário sobre a missão de paz da ONU, que foi premiado em Gramado, e meu sonho era fazer esse filme. E a Adriele se tornou a atriz do meu filme e o laboratório para essa história acontecer, que é o filme Cromossomo 21, que foi lançado nos cinemas e a gente trouxe de presente para você. Máximo. Onde traz a história de uma jovem com síndrome de Down, ela, que é a protagonista, com um menino sem a síndrome. E a gente pergunta: o que você faria se você fosse impedido de amar? Arrepiei até a cabeça agora. E naquela época a pergunta assustava um pouco as pessoas, né? Porque um casal fora dos padrões da sociedade traz diversos questionamentos para as pessoas. Então o filme começou a ser construindo de forma totalmente cooperativada para que ele pudesse dar certo, porque era um filme de baixo orçamento. A Adriele foi o meu pontapé inicial com esse laboratório e o filme demorou 8 anos para ficar pronto. 8 anos? 8 anos. Foi um filme que demorou, a gente regravou muitas cenas e nesses 8 anos, Roberta, as pessoas no Brasil começaram a ficar sabendo sobre a minha proposta. Sim, eu ouvi falar do filme, obviamente. E aí eu comecei a ser convidado para dar palestras. Mas quando eu comecei a perceber que o negócio estava se tornando muito gigante, eu disse: peraí, no momento em que eu subi de um palco para mim falar sobre síndrome de Down, sobre trissomia do 21, eu tenho que ter conhecimento para isso. Não é apenas abordar a temática do filme, que desconstruía qualquer coisa sobre síndrome de Down. Na verdade, era um filme sobre amor, né, de uma jovem que nasceu com síndrome de Down e um jovem sem. Esse era o filme, era um romance, né? Mas eu percebi que todos os jovens que eu comecei a conhecer nessa caminhada pelo Brasil queriam contar as suas histórias para mim. Então eu comecei a usar da minha experiência no audiovisual para provocar reflexão nas pessoas. Nossa, eu já tô querendo contar a minha história pra você. E foi muito legal, Roberto. Então eu me senti, a primeira coisa que eu senti que eu precisava me preparar nessa caminhada, né? Essa preparação a primeira coisa é você quebrar a arrogância que faz você enxergar o mundo como você imagina e que ele não é, né? Que são os nossos achismos, nossos preconceitos. E aí surgiu o projeto Cromossomo 21, que hoje ele tem 10 anos de existência, onde a gente realiza experiências e oportunidades para pessoas com a trissomia do 21 e através de vivências, palestras e congressos que a gente participa. Que máximo. Eu cresci dentro, por mais que eu também não tenha ninguém com a T21 dentro da família,
eu nasci dentro de um consultório de um geneticista. Então eu brincava, eu ia para festas e eu tive uma grande amiga que infelizmente faleceu. Fiquei muito, muito, muito chateada. Mas a minha história começou da infância, então eu não tive isso. Essa passagem do desconhecido. Pra mim era tão comum que eu não conseguia diferenciar muito bem. E uma coisa que eu achei interessante, Roberta, é que naquela época, quando eu comecei a conviver com a Adriele, todas as pesquisas em educação do país que afirmavam que pessoas com síndrome de Down aprendiam menos que os outros, eu não conseguia enxergar isso na Adriele. Eu enxergava capacidades nela. Tudo que a sociedade tinha me ensinado, e naquela época, na geração anos 90, eu não convivi com pessoas com deficiência. Se tinha essa ideia, né, através das pesquisas, que eles queriam fazer pesquisas através de testes e provas de que pessoas aprendiam menos que os outros, as pessoas com síndrome de Down. E eu via justamente ao contrário na Adriele, aquilo me instigou muito. Mas peraí, qual é o diferencial da Adriele? Por que a Adriele chegou nesse patamar? Eu tenho uma pergunta. Bora lá. Não tem nada a ver com isso. Mais ou menos, você falou 10 anos, é mais ou menos quando nasceu a estimulação precoce. O quanto essa mãe teve ação nessa autonomia? Porque eu vejo que muitas vezes a coisa fica no caminho pela superproteção. Você consegue enxergar isso? Consigo, Roberta. Eu acredito que a superproteção é a arma mais danosa para a autonomia de uma pessoa com síndrome de Down hoje. Existe uma diferença muito grande entre você proteger seu filho, que é normal, que é do instinto paterno e materno, mas a superproteção, ela é danosa. No momento em que você decide que roupa ela vai usar, decide o que ela vai responder, isso sim faz mal. E eu enxergo muito isso nas famílias ainda. E eu falo, em todos os lugares que eu transito, que o maior preconceito ainda habita a casa, né? O reduto familiar. Boa. Obrigada por compartilhar comigo essa opinião. E sobre a Expedição 21, que foi um sucesso, vi em tudo quanto é lugar, canal, todo mundo que participou ficou muito feliz, você via aquela satisfação tanto sua quanto dos participantes. Me conta um pouco desse projeto da Expedição 21. A Expedição 21 era um modelo que eu pensava há muito tempo atrás em tornar real. A gente queria fazer uma imersão com pessoas com a trissomia do 21 e com outras pessoas com comprometimento intelectual num reduto longe dos pais, que a gente estava falando anteriormente, né? A gente apostou, a gente simulou nessa Expedição 21 como se fosse uma sociedade totalmente inclusiva. O que é isso? Eu nunca desautorizava os jovens que estavam lá. A participação desses 18 jovens na casa, longe dos pais, era uma sociedade totalmente inclusiva. O que significa isso? No momento em que eu tiver, desde o momento que eu levanto de manhã cedo, é eu que decido o que eu vou fazer. Claro que era uma imersão, era um treinamento com regras, e as regras são as regras que a gente colocou, meio que um sinônimo do que a gente vive aqui fora, que você, quando você se torna um adulto, você tem que ter responsabilidades. Sim. Não adianta eu dizer, eu quero morar sozinho, eu quero ser autônomo, mas eu preciso entender que é uma responsabilidade, que existe uma maturidade para atingir, né? E a maturidade às vezes não é atingida aos 18 anos. A gente estava conversando com o teu pai aqui agora, com o Dr. Zan, que é um cara que eu admiro demais e que vai participar da Expedição 21, é que as oportunidades é que fazem a diferença. No momento em que eu aposto, no momento em que eu acredito que esse ser é capaz, tudo muda. E é isso que a gente enxergou muito na Expedição 21. Os jovens, eles não estavam mais sendo desautorizados, eles tinham tomada de decisões, escolhas o tempo todo. E eles também estavam sendo penalizados por escolhas erradas, porque o mundo é assim. Então a gente não passava a mão em ninguém. Então, por isso que talvez a Expedição 21 está tendo esse resultado grandioso, por conta de que quem era os protagonistas eram eles, né? Não tinha ninguém por trás decidindo ou falando pelos jovens, eram eles. Arrasou! Arrasou! E a felicidade da galera. Demais. A satisfação, tipo, de sentir, sabe, capaz. Não, Roberta, e o mais engraçado, teve uma das tarefas que foi a ida do supermercado, né? Então, eles tinham 3 equipes, foram divididos em 3 equipes, e eles tinham, primeiro momento, era planejar o supermercado. Se eu sei que existem pessoas que não podem comer com glúten e lactose, eu tenho que fazer um planejamento do que eu vou comprar. Se eu tenho R$300, que a expedição nos deu, eu tenho que saber que eu tenho que dividir esse dinheiro para que não falte dinheiro. Se eu sei que tem 18 pessoas que vão comer, não pode faltar comida. Então, a gente exercitou todos os tipos de autonomia lá dentro. E quando eles chegaram lá, quando você estava falando disso, que eles estavam tão felizes, que a gente vê isso nas gravações, quando eles chegaram no supermercado, todos eles esqueceram do planejamento e pegaram aquele carrinho assim,
com uma propriedade para dizer, peraí, eu vou dirigir esse carrinho agora com muita tesão, com muita paixão. E saíram. E foi muito legal, né? Porque são pequenas coisas assim que fazem a gente perceber que, peraí, o que eu tô pecando aqui fora, cara? Como pai, como profissional, como professor, como médico, eu tenho que passar a não ver o fenótipo. E a gente fez isso o tempo todo. Desde que eu conheci a Adriele, eu desloquei meu olhar da síndrome de Down e passei a olhar as potencialidades. A deficiência eu tenho que dar acessibilidade, mas a potencialidade eu preciso estimular e mostrar que ele é capaz. Ouvi falar que tem um novo filme no forno. Tem um novo filme. Na verdade, nós temos o documentário, que é a Expedição 21, que é a imersão. Né? Tá virando um documentário que vai estrear no dia 18 de julho, no Palácio dos Festivais, e eu te trouxe o convite especial aqui, vou deixar pra você abrir, e pra tua equipe, tá? Pra gente estar junto lá, comemorando. Com os 18 jovens que estarão lá. Ai, que chique! Então tá todo mundo convidado, vai ser um evento maravilhoso. Esporte fino, tá? Tá bom, vamos lá mostrar o nosso melhor lá dentro, que né? máximo, parabéns. Obrigado, Roberta. Então tá todo mundo convidado da tua equipe aí. Depois esse documentário ele vai ser levado ao público. É um pré-lançamento, né, que a gente tá fazendo junto com um livro que eu tô lançando, que é Como Empoderar Pessoas com Deficiência. E é um livro que quando a gente fala empoderar, as pessoas pensam assim, Roberto, o que é empoderamento? Se fala muito empoderamento feminino, né? E a gente traz essa palavra agora para deficiência. O empoderamento é uma palavra americana, né, do empower, que significa poder. No Brasil a gente não tem isso no dicionário. Mas o que significa o empoderamento quando a gente fala em empoderar alguém? O empoderamento é o quê? É quando eu reconheço o melhor do outro. Quando eu passo a enxergar e autorizo que ele enxergue o melhor dele. Porque no momento em que eu me enxergo e reconheço que, peraí, eu, Alex Duarte, como diretor de cinema, como educador social, eu sou bom naquilo, eu me empodero. Né? E eu passo a olhar os outros com esse olhar de empoderamento, com esse olhar positivo. Aí vem a questão do desenvolvimento do ambiente. O quanto o ambiente favorece o desenvolvimento. Agora esse ambiente aqui, a maneira como a Roberta me recebeu para essa entrevista foi totalmente positiva, porque é dela isso. Imagina como é que deve ser a entrega e o empoderamento dela com os pacientes que ela tem. Faz total diferença. Eu descabelada e suada. Mas com uma... Não, que isso. É linda de qualquer jeito, né? Agora, Roberta, respondendo a tua pergunta do filme. Sim. Eu estou numa pré-produção do filme que se chama Sim é Possível, que não tem nada a ver com a causa. Sim é possível. Sim é possível. Sim é possível. Sim é possível. É um filme sobre a trajetória da Tânia Zambon, que é uma das minhas maiores mestras na área de empoderar de comportamento humano. Ela é a coach número 1 do Brasil, pelo Ranking Record Brasil. E a história dela é fantástica. Esse filme vai rodar o ano que vem. E Giovanna Antonelli é a protagonista desse filme. E a gente está com muita expectativa em relação a esse projeto. E como promessa, eu disse, toda vez que eu for realizar qualquer produção hoje o cinema não é o meu número 1 na minha vida, né? Antes foi. Hoje eu sou apaixonado por isso aqui, né? Pela essa área. Bem-vindo ao clube. Hoje o cinema ele se tornou um hobby e que faz parte da minha vida. Então eu quero continuar a produzindo cinema e usar o cinema e a comunicação a favor da nossa causa, a favor da visibilidade. Porque no momento em que eu mostro a capacidade das pessoas com deficiência através deste meio, que é o meio que eu domino, que é contar histórias, eu consigo dar mais visibilidade para a causa e fazer a diferença também. Entendi. E que vai acontecer cada vez mais, tenho certeza, as pessoas vão querer participar, as pessoas vão querer fazer parte disso. Existe algum caminho, alguma seleção, alguém a procurar? Qual é o caminho para quem quer fazer parte? Eu sou uma adolescente, uma adulta, estou vendo seus projetos, seu programa, quero participar. Para onde eu corro? Vamos lá. Então, a gente tem o projeto Cromossomo 21, você pode acessar cromossomo21.com.br, é o nosso site. A gente vai embaixo. Isso. E aí a gente tem várias experiências dentro do nosso projeto. Um deles é a Expedição 21, quer dizer, se você tiver 18 anos, já é maior de idade, você pode participar sim da Expedição 21. A próxima Expedição 21 está marcada para o mês de novembro, nós já estamos com quase 500 inscritos, Roberto. Vai ter uma seleção? Vai ter uma seleção. Vai ter que correr. Inscrevam-se lá. E assim, a gente tem transitado em vários estados do Brasil, então qualquer pessoa porque hoje o nosso foco é a vida adulta, mas as nossas palestras são voltadas para qualquer pessoa com qualquer tipo de deficiência. Então se você tem interesse de levar o projeto para a sua casa, para a sua cidade, por favor, entre em contato conosco. E na Expedição 21, você que é jovem, não pode ser a sua mãe que vai escrever você, entendeu? É você que tem que querer, não é o seu pai nem sua mãe. O desejo tem que ser seu. Eu quero me tornar uma pessoa com autonomia, eu quero
me conhecer melhor. Então o desejo tem que ser de você para a inscrição acontecer. Então, quem tiver disposto, corre lá, se inscreve que ainda dá tempo, dá, Isso aí, com certeza. E boa Expedição 21. Vamos lá. Obrigada, Alex. Eu que agradeço, Roberto. Um super abraço a todo mundo que está nos assistindo. Esse canal é um canal maravilhoso e que a gente consiga, através dessa conversa e das outras pessoas que se for receber aqui, tocar mais o coração das pessoas e mostrar que sim, é possível. É possível.